A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite com muita alegria para fazer essa live aí na nossa congregação de Santa Amaro. Desde já, quero pedir a ti aí que vai compartilhando para que essa live alcance o maior número de pessoas. Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje eu estou aqui sendo auxiliado pelo meu amigo Diácono William, de maneira que o Deus eterno é aquele que tem grandes coisas a nós. Então, desde já, eu peço a ti, vai aí convidando as pessoas, vai trazendo as pessoas aí, vai compartilhando aí no WhatsApp, vai compartilhando com seus amigos do Facebook, para que nós possamos agregar um maior número de pessoas e que essa palavra venha impactar o maior número de pessoas. Vamos ver que o Senhor Deus é aquele que tem nos sido gracioso, tem nos estendido a mão, e a mão do Senhor Jesus tem nos sido favorável acerca de todas as coisas. Estamos aqui no nosso primeiro trabalho de 2021 e eu quero declarar desde já 2021 de bênção, 2021 de renovo, 2021 de transformação, 2021 de alegria da salvação. Estamos contentes porque o Senhor Deus tem nos entregue a alegria da salvação. Aleluia! O Deus eterno é aquele que faz por nós o que nós não podemos. Então, desde já, vou fazer uma oração por você que está aí. Convide mais alguém aí para estar participando dessa oração. Deus é aquele que ainda faz milagre. Deus é aquele que ainda trabalha. Por que eu falo que ainda? Porque tem alguns que já não acreditam mais que Deus trabalha. Tem alguns que não acreditam mais que Deus faz. E nós cremos até o tutano que Deus ainda faz, que Deus ainda trabalha, que Deus ainda transforma, que Deus ainda capacita, que Deus ainda fortalece, que Deus ainda tira o homem do vil pecado e traz para a sua maravilhosa luz. Vem chegando conosco, vem chegando conosco. E nesse dia de hoje, Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu estou muito contente de estar convosco nessa noite. Então, vamos orar nesse momento. Tu és bendito, eterno nosso Deus. Senhor eterno, nessa noite nós queremos entregar a Ti, ó Pai, toda a nossa gratidão. Obrigado, ó Senhor, por mais esse dia de vida, por mais esse dia, Senhor, com meus amados irmãos, através dessa live, desse vídeo. Vai de encontro a cada alma, Senhor amado, que vai ouvir essa oração, que vai ouvir essa palavra. Vai de encontro a cada pessoa, Senhor, a cada alma contrita, a cada alma quebrantada, a cada alma aflita. Faz milagre em cada lar, Senhor. Vai de encontro a cada coração de mãe, a cada coração de um pai que tem clamado pelo teu filho. Vai de encontro, Senhor amado santo, a cada filho que tem clamado pelos seus pais. Dê saúde aos teus servos, Senhor. Faz milagre acontecer. Repreenda todo mal, todo levante, Senhor, contra ti. Todo levante que é contra os teus servos. Todo levante que é contra esse povo que nos ouve nesse dia de hoje. Deus, abra a porta da palavra. Manda uma palavra, Senhor, inspirada. Manda uma palavra, Senhor amado, poderosa e transformadora. De maneira, Senhor, que os corações sejam compungidos a voltar, ó Pai, à tua presença. De maneira que os corações sejam compungidos, Senhor, a reatar a aliança contigo, de maneira, Senhor, que o desejo em nossos corações seja renovado por tua presença, que nós possamos desejar a tua presença, que nós possamos mergulhar na tua presença, que nós possamos entender, Senhor, que tu ainda faz milagre, que tu ainda trabalha, que tu ainda nos ama, que tu ainda tem misericórdia sobre as nossas vidas. Então, por tua misericórdia, Senhor, nós dizemos, não nos pague segundo o que nós merecemos, mas nos pague segundo a tua graça, nos pague segundo a tua misericórdia. Estenda as tuas mãos potentes a nosso favor e faça grandes coisas, Senhor, em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Vai impactando a cada vida no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos tratar aqui uma palavra com os irmãos diferentemente, e eu gostaria que os irmãos aí fossem mandando aí a paz do Senhor Jesus, o seu amém, glória a Deus aí, e de maneira que o seu nome apareça aí, e nós vamos aí estar anunciando o seu nome aqui nessa live aqui dos irmãos que participam conosco, porque isso nos traz grande prazer e grande
valia. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 3 e o seu versículo de número 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. No livro de Êxodo, capítulo 3 e o seu versículo de número 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Amados irmãos, a palavra de Deus, no texto ao qual nós fizemos uso nesse dia de hoje, ela vem nos relatar algo singular, algo importantíssimo para a história de um povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A palavra de Deus, ela vem nos narrando que o Moisés, ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava sendo pastor das ovelhas que não era sua. E lá no deserto aconteceu algo inusitado. O quê? Uma sarça começou a pegar fogo. Até então, uma coisa normal, uma sarça pegar fogo no deserto. Até então, as chamas arder na sarça, lá no deserto, era algo normal e natural. Agora, a sarça arder em fogo e não se consumir, não se definhar, não ser destruída, aí sim tem algo diferente acontecendo, algo de anormal acontecendo. E eu gostaria que os irmãos entendessem que todas as vezes que há manifestação de Deus sobre a nossa vida, nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. Todas as vezes que a presença de Deus manifesta sobre a vida da humanidade, sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa sai do natural e vai para o sobrenatural. Vamos ver então que quando Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo ali na sarça ardente, na sarça que está pegando fogo, a sarça não se consome e ele se espanta porque não se consumia a sarça. Então ele ouve uma voz. E a voz que ele escuta naquele dia, então, é a voz do próprio Deus. E Deus começa a dizer a ele no verso 6. E diz: Mas eu sou Deus de teu pai. Eu sou Deus de teu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaque. O Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos dizer que, quando nós falamos daquilo que Deus presta atenção nisso. O Deus eterno, ele é Deus do indivíduo. Ele é Deus pessoal. Deus de pessoa. Mas o Deus eterno é Deus do coletivo. Nesse momento, Deus da igreja de Santa Amaro, da igreja AD Vila Bela, da igreja brasileira, da igreja na Nigéria, da igreja nos Estados Unidos, da igreja no continente americano, da igreja no continente europeu, no continente asiático, no continente ocidental. Vamos ver que o nosso Deus, ele é o Deus coletivo e também Deus do indivíduo. Quando nós falamos de Deus ser o Deus do coletivo, é Deus trabalhando por todos, trabalhando em todos, de maneira que Deus quer todos perto. Deus do indivíduo, Deus deseja ser o quê? Aquele que anda contigo. Deus deseja ser aquele que está perto de ti. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. A seguinte questão aqui é: quando nós se achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Isso é inevitável. Todas as vezes que o ser humano se achega a Deus, Deus se achega a ele. Então, a palavra de Deus vem dizendo que quando Moisés se achega até a sarça ardente, Deus diz a Moisés: olha, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é lugar santo. Santo é, porque a presença de Deus fazia aquela terra santa, fazia aquele lugar santo, de maneira que Moisés tirou a sandália dos seus pés e Deus começou a lhe falar. Deus começou a lhe mostrar tudo aquilo quanto Deus tinha para a vida de Moisés. E o que Deus tinha para a vida de Moisés? Um chamado. E qual era o chamado de Deus a Moisés? O chamado de Deus a Moisés é:
Tu vais ser o libertador do meu povo da terra do Egito. E quando nós falamos do chamado individual, daquilo que Deus tem a nós, nós precisamos entender uma coisa, que o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama, capacita. E o Deus que capacita, respalda. E o Deus que respalda envia. O nosso Deus nos enviou para fazermos a diferença espiritualmente na terra dos viventes. O nosso Deus te chamou para você fazer a diferença espiritualmente na terra dos viventes. Deus te chamou para uma excelente obra, para uma importante obra, para uma maravilhosa obra. Deus te chamou para que você seja útil nas suas mãos. Aleluia! Então eu quero te dar um conselho nessa noite. Você que está aí parado, você que está aí estagnado, você que está aí colocando a culpa na pandemia, você que está aí colocando a culpa entre muitas coisas. Esqueça tudo isso, esqueça a pandemia, esqueça tudo isso e faça o seguinte: busca a face de Deus naquilo que Ele tem para ti, porque o que Deus tem para ti é maior, o que Deus tem para ti é melhor, o que Deus tem para a sua vida é especial, o que Deus tem para a sua vida é poderoso, o que Deus tem para a sua vida é espetacular, o que Deus tem para a sua vida é muito, muito, muito melhor. Aleluia, aleluia. Vamos ver então que Moisés agora ali, ele escuta Deus falando com ele. Quando Deus fala com ele, Deus diz: eu sou o Deus do seu pai. Quem é o pai do seu pai? Quem é o pai? O pai é Abraão. Quem é o pai Abraão? Aquele que é amigo de Deus, aquele que se tornou o pai da fé, aquele ao qual Deus se agradou dele. Quem é o pai? Pai Isaac. Eu sou o Deus de Isaac. Quem é o Isaac? Aquele que é geração de Abraão, a qual o Deus eterno deu a Abraão na sua velhice. Eu sou o Deus do seu pai. Quem é o seu pai? O pai Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é aquele que lutou com Deus. Jacó é aquele que encontrou Deus no Vale de Jaboque. Jacó é aquele que não é mais o mesmo. Jacó é aquele que é transformado. Jacó é aquele que não é mais Jacó, agora é Israel, príncipe de Deus. E agora vamos ver uma coisa acontecendo. A geração do amigo de Deus, Abraão, a geração do filho da promessa, Isaac, a geração daquele que lutou e se tornou o príncipe de Deus, agora está cativa no Egito, agora é escravo no Egito. E eu pergunto, meus irmãos, príncipe não foi chamado para ser escravo. Príncipe não foi chamado para ficar sendo burro de carga. Príncipe não foi chamado para não gozar da liberdade. Príncipe não foi chamado para não gozar da alegria. Príncipe de Deus não foi chamado para ter escassez de alguma coisa. Príncipe de Deus foi chamado para viver a totalidade da presença do Deus poderoso, a qual o chamou para essa maravilhosa obra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então vamos ver que o Senhor Deus, que é o Deus do príncipe de Deus que está cativo no Egito, os hebreus no Egito, através da promessa em Jacó, através da promessa em Isaac, através da promessa em Abraão, vamos ver que esse Deus agora resolve resgatar o povo. Por quê? Porque o povo resolveu fazer uma coisa. O que, ó Gutierrez? E eu quero dizer aos irmãos, e essa coisa que o povo começou a fazer naquele período, é o que está escasso no nosso tempo. E eu preciso dar aqui um conselho, e o conselho é que eu digo: faça o que esse povo fez para receber a resposta de Deus. O que esse povo fez? O Senhor Deus vem falando no verso 7, e disse o Senhor, disse a quem? A Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está onde? No Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Precisamos entender uma coisa, irmãos: se não há clamor, não há resposta. Se não há oração, não há resposta. Você, crente que está nos ouvindo nesta noite, precisa levar uma vida de oração. Clame ao Senhor teu Deus. Clame ao Senhor teu Deus. Clame ao Senhor teu Deus. E esse é aquele que te dá resposta. Esse é aquele que te dá vitória. Esse é aquele que muda a tua história. Eu disse aqui no início que esse Deus ainda trabalha, que esse Deus ainda faz milagre, que esse Deus ainda muda a história. Quando nós clamamos a esse Deus tem resposta. Aleluia. Vamos ver uma coisa, meus irmãos:
O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo sobre uma viúva, um juiz iníquo, e dizia que o dever de todo crente nunca desfalecer era orar, e nunca desistir, nunca parar. E quando Jesus estava contando essa parábola, ele vem dizendo sobre a existência da viúva, que estava diante de um juiz iníquo, que não respeitava os homens, e nem honrava a Deus, mas lhe deu a causa ganha, porque isso era justo. Aí o Jesus vem dizendo mais, nos textos abaixo, do capítulo 19 de Lucas, esse juiz iníquo fez justiça por essa viúva, quanto mais pelos seus filhos amados. Como esse juiz iníquo fez justiça a essa pobre viúva, quanto mais Deus aos seus filhos amados, que clama a ele de dia e de noite. O que é isso, meus irmãos? Vamos clamar ao Senhor nesse tempo. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Vamos clamar ao Senhor porque o Senhor ainda escuta a oração. O Senhor ainda ouve a oração. O Senhor ainda deseja ter você perto. O Senhor ainda deseja você aqui com Ele. Então vamos ver o seguinte, meus irmãos. Olha, e tem ouvido o seu clamor. Deus só ouviu o clamor porque tinha oração. Deus só ouviu o clamor porque tinha alguém clamando. Então eu quero dizer uma coisa: a sua situação está conflitante, a sua situação está desafiante, a sua situação está tenebrosa. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque quando você clamar ao Senhor, o Senhor Deus é aquele que tem resposta para a sua história. Tem resposta para a sua vida. Aí vem dizendo: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Aí eu vejo aqui uma coisa: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus do príncipe de Deus, é o Deus que vê, é o Deus que ouve, e é o Deus que te conhece. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te conhece. Sabe qual é o mais engraçado nesse tempo presente? É que nós estamos esquecendo que o nosso Deus é aquele que não falha. Deus, ele não falha. Nós estamos esquecendo nesse tempo presente que o nosso Deus não é homem, que decepciona, não. Nós estamos esquecendo nesse tempo presente que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é imutável, ele não muda. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o que tem tirado a sua liberdade. Eu não sei o que tem tirado a tua paz. Eu não sei o que tem te feito sofrer, chorar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que tem um Deus que ouve clamor. E que te vê atentamente. E que conhece a sua dor. Esse Deus te conhece por dentro. Esse Deus te conhece por dentro. Esse Deus conhece o profundo da tua alma. Esse Deus conhece o profundo do teu ser. Eu não sei aonde dói, mas eu sei que tem um Deus que cura a alma, porque ele vai lá na divisão da junta e medula, na divisão da alma do espírito, e ele te ensina a intenção do coração, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Aleluia. Ele que manavassara calabatuia manafaso. Ele que amassou como do batalha candara blastiri que diadai. Deus tem poder para trabalhar na estrutura do homem. Deus tem poder para trabalhar no mais profundo do homem. Deus tem poder para fazer milagre. Deus tem poder para fazer milagre. A medicina pode estar dizendo não. As pessoas que te rodeiam podem estar dizendo não. Mas tem um Deus que escuta clamor. Tem um Deus que te conhece. Tem um Deus que tem visto as suas aflições. Tem um Deus que é por você. Aleluia. 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 Tem um Deus que te conhece, tem um Deus que te vê e tem um Deus que te ouve. Clame a esse Deus, clame a esse Deus, clame a esse Deus, clame a esse Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Rabatuie que manabassara candaia batuie ne que. Lembre que abassara candara baturi que biabassara candarra. Deus tem resposta para a sua vida. Deus tem resposta para a sua situação. Deus tem resposta para a sua história. Deus tem resposta para nós. O nosso Deus tem resposta para nós. Porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Aí o verso 8. Aí o verso 8 ele vem dizendo. Aleluia. Portanto desci para livrar da mão dos egípcios e para vos fazer subir da terra, daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos heveus e dos jebuseus. Portanto, desci. Aqui eu tenho uma notícia para te dar. Quem desceu em favor do povo de Deus foi o próprio Deus. Porque esse nosso Deus se importa. Esse nosso Deus se importa contigo. Esse nosso Deus se importa contigo. Esse nosso Deus se importa com o seu coração. Esse nosso Deus se importa com a sua vida, com a sua história. Esse nosso Deus se importa. Portanto, desci para livrar o meu povo. Aleluia. Esse nosso Deus se importa. Esse nosso Deus se importa contigo, meu irmão. Leve essa palavra nesse dia de hoje. O nosso Deus se importa contigo. O nosso Deus se importa contigo. O nosso Deus se importa contigo. Portanto, desci para livrar, aleluia, o meu povo da mão do Egito. E eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O Deus eterno é aquele que faz o seguinte. Sabe o quê? Ele sabe trabalhar. Você não precisa ajudar o nosso Deus. Não. Eu não preciso ajudar o nosso Deus. Não. O nosso Deus sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar e trabalha de multiforma. Não é da sua forma. Não é do seu jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Porque Ele sabe trabalhar. Aleluia. Aleluia. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e tenho conhecido as suas dores. Deus te vê, Deus te ouve, e Deus te conhece.